A paz de Deus, amadas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem por aqui com a minha família, graças a Deus. E eu estava aqui lembrando de algumas mensagens que eu recebo aqui no canal. Em uma dessas mensagens eu tinha citado o livro de Jó 42. E aí eu fiquei meditando mais no livro de Jó. E tem duas passagens em capítulos distintos, diferentes, que são do livro de Jó, que foi um homem temente a Deus, mas que passou por muitas provações. Eu leio Jó e percebo que através da dor de Jó, acaba trazendo uma força para eu passar por algo também na minha vida. Muitas vezes eu vejo que Jó passou e mesmo assim o quão fiel ele foi, que mesmo com tanta luta ele não desistiu, ele sempre permaneceu. Então eu vou ler a primeira passagem, que é em Jó, capítulo 19, a partir do verso 25, que diz bem assim: Eu sei que o Redentor vive e que no fim se levantará sobre a face da terra. E em Jó, capítulo 42, a partir do verso 2, diz assim: Sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui são dois versos diferentes em diferentes capítulos, um no capítulo 19 e o outro lá no capítulo 42. Jó vivenciou as perdas dos bens, da família, a mulher contra ele, tudo acontecendo. E parece que o sofrimento é maior mesmo que as promessas de Deus. Enquanto a gente está vivendo as dores, os processos, parece que a dor fala mais alto do que a promessa do Senhor. Deus tinha um plano para Jó, e Jó não entendeu o porquê de passar tudo aquilo. Quando Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive, é porque ele sabe que independente de qualquer coisa, de qualquer situação, o Senhor vai se levantar e vai agir. O que a gente tem que aprender através da vida de Jó é isso, que mesmo quando a gente está passando por muitas provações, por muitas coisas, quando a gente não tem resposta de Deus, quando a gente acha que Deus se calou diante das nossas perguntas para Ele, quando a gente se pergunta, Deus, o que eu faço diante de tudo isso? O que o Senhor quer que eu entenda, que eu pratique durante esse tempo de luta? Amadas, foram muitas as vezes que eu já passei por provas. Ainda mais no começo da minha vida, ali quando eu estava adolescente, e logo eu me casei e tive meu primeiro filho com meu esposo. Estamos juntos, graças a Deus, até hoje. Vai para 17 anos de casamento. Meu filho hoje já é um rapazinho e temos também a Nina, que é a nossa segunda filha, mas já passamos por tantas coisas, tantas provações. Criar um filho sozinho, adolescente, não é fácil. Éramos duas crianças, então quantas vezes eu já me perguntei para Deus, Senhor, o Senhor não está ouvindo as minhas orações, não é possível que o Senhor está ouvindo tudo que eu te conto, tudo que eu te peço, que eu te agradeço, e o Senhor não está se mostrando na minha vida. Foram tantas as vezes, tantos anos, até eu ir amadurecendo a ideia de Deus na minha cabeça. Quando eu realmente fui deixando a adolescência para trás e fui virando uma mulher, foi quando eu realmente entendi o poder de Deus, o que Ele quer para minha vida, o que Ele é na minha vida. Meu esposo também foi abrindo os olhos, logo nós nos batizamos e conseguimos entender que Deus não quer só a nossa obediência, Deus quer o nosso coração, Deus quer nossa vida, Deus quer que nós adoremos Ele de alma, de espírito, que nós nos entreguemos para Ele. A gente tem que entender que as feridas abertas que acontecem durante a nossa vida, o Senhor quer muito tratar. Na Bíblia diz, a mesma mão que fere é a mesma mão que cura.
Deus, Ele permite que você passe por situações onde a ferida vai sangrar, mas você vai suportar. Mas essa dor você só vai conseguir suportar se você estiver na presença de Deus, se você tiver a presença de Deus com você, porque senão você vai sangrar a vida inteira e nunca vai ser curado. Quantas vezes eu olhava para as situações e me perguntava: Deus, até quando? Até quando isso vai acontecer? Eu te sirvo de alma, eu te amo mais do que a mim mesma, eu morreria se me pedissem para escolher entre a minha vida ou não mais poder te servir. E tudo sem querer nada em troca. Eu não quero dinheiro, eu não quero bens, eu não quero status, eu só quero paz para te servir. E uma vida onde os meus planos, por mais que simples que sejam, deem certo. Mas mesmo com toda a minha oração, parece que o Senhor não me ouve, não me responde, não me socorre. Só que a gente tem que aprender a dar mais graças até nas adversidades e entender que tudo faz parte do plano de Deus em nossa vida. Mesmo que esteja machucando, que esteja doendo, que esteja sangrando, tudo faz parte. As coisas boas que vêm na nossa vida e as coisas ruins que vêm na nossa vida. Hoje em dia, eu ainda tenho as minhas preocupações que não foram totalmente solucionadas, mas eu creio, eu sei que o Senhor já tem um plano perfeito para que tudo aconteça. E eu sei que Ele já está tirando coisas do meu caminho e me permitindo que outras coisas aconteçam. Então entenda que mesmo que você esteja numa situação de dor, de diagnóstico, talvez seja um sonho que nunca se realiza. Já passaram meses, anos e você continua pedindo, esperando uma resposta de Deus e nada acontece. E lá vem o questionamento de novo. Deus, o Senhor não está ouvindo a minha oração? É tão simples o que eu quero, tão lícito. O Senhor ouve, o Senhor está escutando sim, mas tudo tem o tempo. Tudo tem uma fase, tem um processo. E parece sim que Deus não está te ouvindo enquanto a gente passa por esse processo. Mas é porque Ele está nos lapidando. Entenda que a fase do processo é demorada. Ela é mais lenta, porque nesse processo é onde a cura, é onde tem a transformação. É onde a transformação acontece. Você está sentindo a dor, mas ao mesmo tempo você já consegue sentir também a vitória se aproximando. E que independente da sua prova hoje, você saiba que Ele vive, que Ele vai se levantar. Quando você começa a meditar de verdade na palavra de Deus, não só por repetição, mas sim com a certeza de que Deus está agindo verdadeiramente na sua vida, as coisas começam a acontecer. Quando Jó disse: eu sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó, ele estava acreditando de alma que Deus estava chegando com providência ao seu favor, mesmo com tudo à sua volta desmoronando, mesmo com as feridas acabando com o seu corpo, com a sua pele, mesmo perdendo tudo que ele mais amava, tudo que ele tinha almejado, a sua vida inteira. Estava meditando muito numa parte que fala assim na Bíblia: a vida de Jó foi mais abençoada no final do que no começo. Jó, capítulo 42, verso 12, diz assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Deus, ele está em toda a sua vida, no começo, no meio, no fim. Ele está no presente, mas ele também está lá no futuro. E aí a gente pode se perguntar: nossa, então é isso? Eu vou renunciar a tudo, eu vou buscar Ele, eu só vou ser abençoado no final? Mas o que a gente não entende às vezes é que a benção é o resultado, é um bônus. Primeiramente, pensa no privilégio que você está tendo em poder ver Deus operando na sua vida, ver Deus transformando pessoas à sua volta, mudando cativeiros aos seus olhos, mudando o seu cativeiro, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho.
Então, primeiro, dê glórias a Deus por receber as bênçãos dos céus, os dons de Deus, porque as bênçãos materiais que o dinheiro compra, qualquer um pode ter, mas as bênçãos eternais vindas do céu, os dons celestes, só são para os que Deus escolhe. Então, acredita, confia, busca, no tempo certo trabalha também no que você precisar aqui na Terra. Porque você não pode também só esperar as coisas de Deus e não batalhar por aquilo que você quer, tanto na sua mão quanto na oração. Porque Ele sabe quando a gente está preparado para receber algo. Não adianta você orar por um carro, mas não está preparado para receber esse carro. Às vezes, se você fizer com a sua mão, pode conseguir. Pode comprar um carro, uma casa, só que você vai entrar numa dívida e o que você achou que era bênção vira até um peso na sua vida. Então, muitas vezes a gente pode estar passando por situações que nós mesmos nos colocamos e Deus permitiu que a gente passasse, porque é só passando que a gente aprende de verdade. É igual que eu sempre fiz com os meus filhos quando eram menores. O Valentina, às vezes, hoje em dia está correndo pela casa com o Gui e eu mando parar, eu falo 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não para, não adianta. E aí simplesmente continua correndo e uma hora eu escuto, ai meu Deus, e vem aqui, chorando. Ai mãe, bati meu braço, arranhou na parede. E eu simplesmente pego no meu braço, passo remédio, coloco band-aid se for necessário. E eu dou carinho para passar o susto e tentar amenizar a dor. E Deus é assim, muitas vezes Ele avisa, Ele dá sinais claros na nossa vida, mas a gente não nota. Ou então a gente não dá a devida importância. E no fim, nós erramos, nos machucamos, mas na hora que a gente pede misericórdia para Deus, que a gente vai atrás do nosso Pai, Deus vê a gente chorando, Ele nos pega nos braços dEle, Ele cuida de nós, porque Ele é nosso Pai. Ele não gosta de ver a gente sofrendo, mas existem momentos que é necessário, amadas. Ele permite a gente cair para a gente aprender. Ele permite, às vezes, a gente dar uma raladinha ali no nosso corpo, porque Ele já falou tantas vezes com a gente, mas a gente não deu importância ou a gente não soube entender a voz dEle. Então, mesmo em meio à dor, Ele permite que a gente passe por algumas coisas. Então, entenda que se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Só espere o tempo do processo. Jó passou por tudo o que passou, sofreu tudo o que sofreu, mas Deus tinha ouvido ele. Parecia que Deus não estava ouvindo, mas Ele ouviu sim cada oração. E no fim dos dias de Jó, deu tudo em dobro que ele tinha perdido e o abençoou grandemente. Então entenda que os processos são essenciais para que a gente possa crescer. A gente não consegue crescer em Deus quando tudo está dando só certo na nossa vida, pelo contrário. A gente cresce quando tudo está dando errado, quando a gente tem que sair da nossa zona de conforto. É aí que a mão do Senhor entra. E quando tem a mão humana, não tem a mão de Deus. Nós precisamos retirar a nossa mão, nosso agir, a força do nosso braço para que a gente viva o melhor de Deus. Então espera o agir de Deus. Espera, amada, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que a gente ache que a gente vai morrer e não vai ver aquela prova cessando. Continua buscando força totalmente em Deus, porque Ele sabe o que é melhor pra gente, Ele sabe o tempo certo de cessar qualquer tempestade. Medita nas suas escrituras, porque isso é o que está te preparando para alcançar a sua vitória. Eu espero, amada, que você tenha tirado bons frutos desse vídeo, assim como eu sempre tiro quando eu faço ele para vocês. Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.